Fala, meus amigos, aproveitar aqui agora para falar para vocês um pouquinho sobre o medo, uma abordagem diferente sobre o medo, tá bom? Vamos lá, eu não vou falar aqui sobre o medo biológico, que é aquele mecanismo de defesa. Medo de escuro, medo de dois caras em uma moto, medo de altura, medo de barata, isso é um mecanismo de defesa, tá? Esse ruído que vai aparecer de vez em quando é por conta da máquina mesmo que está fazendo barulho, mas tranquilo. O que eu quero falar para vocês é um pouco sobre o medo na questão do empreendedorismo, tá bom? Anota aí. O medo biológico é um mecanismo de defesa. No empreendedorismo, o medo ele é sinônimo de despreparo, tá bom? Se você tem medo de fazer uma prova, é porque você não estudou o suficiente para fazer essa prova. Assim como o medo ele é um sinônimo de despreparo, a confiança ela vem da preparação. Se você estudou muito, com todas as suas forças, incansavelmente para fazer aquele concurso público, você não tem medo da prova. Você não tem medo de fazer a prova do Enem, porque você está preparado, você está confiante. Logo, o medo ele é sinônimo de despreparo, tá bom? Então, se você tem medo de fazer uma ligação, se você tem medo de fazer uma abordagem, uma apresentação, um fechamento, tudo isso é consequência de um despreparo. E como é que você se prepara? Treinando, praticando, e é assim mesmo que funciona, tá bom? Então, olha só, o medo ele começa na mente. Não é lógico que a mídia ela usa artifícios para colocar esse medo em você, mas o medo ele sempre acontece na mente e ele termina na mente também. Assim como riqueza começa na cabeça, prosperidade, a pobreza também começa na mente. Olha que interessante. Então, esse é um detalhe que você não pode esquecer. O medo ele começa na mente, porém o medo ele não se perde. O medo ele se elimina. Como assim? Você não vai acordar de manhã, vai procurar o teu celular, cadê o celular? Perdi. Cadê o medo? Perdi. Não, não é assim que funciona. O medo ele tem que ser eliminado. Em algumas vezes, esse medo ele nunca vai ser eliminado. Por exemplo, algumas pessoas elas nunca conseguem eliminar o medo de falar em público ou eliminar o medo de falar diante das câmeras, vergonha de falar diante das câmeras. Só que esse medo ele precisa ser administrado, suportado, nunca evitado, tá bom? Evitar, ferrou. Se você evitar, você vai se paralisar. Aí vai vir já o vídeo da dúvida, que eu vou falar pra vocês que é pior do que o medo. Pior do que o medo é a dúvida. O medo, você sabe que você precisa se preparar. É sinônimo de despreparo. A dúvida é pior ainda, é a fé enferma, é o câncer da alma. Você já está preparado, só que você vai ser neutralizado pela dúvida. Será que eu faço? Será que eu não? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ferrou. Essa é pior ainda do que o medo. Depois eu vou conversar com vocês um pouco sobre isso. Então, olha só. Muitas das vezes, o medo da surra, ele dói mais do que a própria surra. Às vezes o medo de tomar um não, ele dói mais do que o próprio não. O medo de fazer algo dói mais do que fazer algo. Não sei se já aconteceu de vocês irem num parque de diversões, entrar numa montanha russa, travar o cinto e bater o arrependimento. Eu não vou mentir pra vocês. Eu já me arrependi na montanha russa. Eu só não saí porque estava travado. Por mim mesmo, pelo roteiro, eu teria desistido. Mas como o cinto estava travado, não tinha mais volta, eu fui. Vambora. Passei a montanha-russa, quase morro, beleza. Passei aquele sufoco todo. Quando a montanha-russa desceu, eu desci todo marrentão. Caraca, eu sou corajoso, sou valentão. Mas há 10 segundos atrás, 1 minuto atrás, eu queria ter desistido. E eu só não desisti porque o cinto me travou. Entendeu? E aí você se arrependeu? Não, eu fui de novo. E me arrependi de novo. E só não saí de novo porque o cinto segurou. Vocês estão entendendo? Então, assim, muitas das vezes o medo da surra, ele dói mais do que a surra. Tá bom? Um forte abraço pra vocês e uma boa tarde.